Hoje nós vamos falar sobre teimosia. A teimosia no erro e o caminho da recuperação. E a teimosia muitas vezes impede da gente avançar, né? Na nossa recuperação. Primeiro eu quero dizer aqui que teimosia não é força. Porque tem gente que, não, eu sou teimoso mesmo e tal, e acha que é uma qualidade, né? Acha que teimosia é uma qualidade. Perseverança é uma qualidade, mas qual é a diferença da perseverança e da teimosia, né? Porque a teimosia você persiste naquilo que dá errado, que não é legal, né? Que vai lhe prejudicar. A teimosia não é personalidade, né? Tem gente que diz assim, é porque é de mim mesmo, eu sou teimoso, é da minha natureza, eu sou teimoso. Então não é. Você não nasceu teimoso, né? Você não nasceu teimoso. Então ela foi criada. A teimosia ela é uma coisa que ela é criada. E a teimoria na maioria das vezes é medo disfarçado de controle. Você tá ali querendo controlar alguma coisa com medo de perder o controle daquilo ali, certo? Na dependência química e também na vida, né, a teimosia mantém a pessoa presa em ciclos de dor, repetição e auto-engano. Quantas vezes a gente está teimando numa coisa, e às vezes a gente não quer dar o braço a torcer, né? Eu vou continuar aqui, porque às vezes a gente não tem coragem às vezes eu não tenho coragem de voltar atrás, dar um passo atrás, reconhecer, porque é orgulho, né? Disfarçado, é orgulho. As pessoas dizem que o orgulho é o pai dos defeitos, o pai dos pecados, porque a partir do orgulho vem vários outros, né? Vem mentira, vem teimosia, vem um bocado de coisa a partir do orgulho. E às vezes você é orgulhoso, não quer dar o braço a torcer e continua naquele mesma coisa, mesmo sabendo que está errado, mas continua, que é para não ter que assumir. Você não quer assumir que você está errado. Então, porque você não quer assumir, você continua no erro. Diz, não, mas aqui vai dar certo. Não, mas não se preocupe não, que vai dar certo. A pessoa dizendo, rapaz, não dá certo, não vá por aí, não, vai dar certo. Confia em mim, vai dar certo, e vai, né? E lá em Provérbios 14, 12 diz assim, há caminho que parece direito ao homem, mas o fim dele conduz à morte. Essa passagem aqui de Provérbios vem falando que o caminho, muitas vezes, parece bonito, parece legal, parece que está tudo bem, só que muitas vezes esse caminho conduz à morte. Então, quais foram os caminhos que você percorreu que parecia que estava lindo, maravilhoso, que ia dar certo e que de repente você quase morreu, né? Ou então morreu algo em você. Então, o que é a teimosia no erro? Teimosia no erro é saber que algo faz mal, mas insistir. Reconhecer a consequência. Negar a mudança. Ouvir conselhos, mas rejeitar a correção. Culpar o outro, o sistema, a família, Deus, menos a si mesmo. Então, geralmente, a gente, quando está na teimosia, a gente gosta de culpar os outros. A gente nunca culpa a si mesmo. A gente não tem uma autorresponsabilidade. A culpa é do governo, a culpa é do Lula, a culpa é do Bolsonaro, a culpa é do traficante, a culpa é do meu pai, a culpa é do meu avô, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu patrão, a culpa é do meu sócio, a culpa é do meu funcionário. A culpa nunca é minha. Quando a gente tira a autorresponsabilidade de si e coloca no outro, a gente tem mais aí um embasamento, né, entre aspas, para justificar a nossa teimosia. E tem outro provérbio que diz assim, o insensato rejeita a disciplina de seu pai, mas quem aceita a repreensão mostra prudência. Então, geralmente, os teimosos rejeitam as disciplinas, né? Eu tiro por mim, eu fui rebelde, completamente rebelde. Então, na clínica a gente vê isso claramente, né? Quando a gente diz assim, eu paro quando eu quiser. Não, já tô bem, eu vou sair daqui, eu vou ficar bem e tal. E as pessoas dizem, não vai, cara, não vai. Não tá legal. Então eu já tentei de tudo. Meu problema não é tão grave assim. Meu problema não é tão grave assim. Eu tomava... Qual é o problema, cara? Eu tomava só uma cerveja e tal. Meu problema não é tão grave, né? Então, tem gente que veio pra cá. E às vezes a gente pensa que a pessoa veio pra cá tomando todinho, né? Então não foi todinho que você tava tomando. Não foi bate-gude, né? Não é bate-gude.
Então, essa teimosia é que nos leva ao fundo do poço. Primeiro, quem tem teimosia não dá o primeiro passo. O que é que diz o primeiro passo dos 12 passos? Admitimos que éramos impotentes perante a nossa adicção e que nossas vidas tinham se tornado incontroláveis. Então a teimosia cai quando a pessoa admite. Quando a pessoa deixa de ser teimoso é quando ela admite. Se ela continua teimando, ela não vai admitir nunca, né? Enquanto o indivíduo insiste que controla, ele não se trata. A recuperação começa quando o orgulho termina. Então gravem essa frase: a recuperação começa quando o orgulho termina. A recuperação começa quando o orgulho termina. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Está lá em Tiago 4,6. Deus rejeita os soberbos. Então tem gente que é soberbo. É isso que está falando, né? É a Bíblia, né? Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Não é tão fácil, né? Ser humilde. É um exercício diário. Passo 2. Viemos acreditar que um poder maior do que nós poderíamos devolver-nos a sanidade. A teimosia diz: eu resolvo sozinho. O passo 2 diz: eu preciso de ajuda. Então, enquanto a gente estiver teimando, querendo fazer tudo sozinho, resolver sozinho, ninguém faz nada sozinho, mano. Pra gente nascer com um bocado de médico, um bocado de gente ali pra auxiliar você, pra gente crescer, a gente precisou. E quando a gente fica adulto, a gente acha que pode fazer as coisas sozinho, não é. Ninguém faz nada sozinho. Seja bem-vinda na reunião. Como é seu nome? Letícia. Prazer, Letícia. Sou Leudo, terapeuta aqui da clínica. Nós estamos falando sobre teimosia, tá? Estamos falando sobre cada passo dos 12 passos e a teimosia. O passo 3 fala sobre rendição. Decidimos entregar nossa vontade e nossa vida aos cuidados de Deus. Teimosia é querer fazer do meu jeito. Rendição é aceitar fazer do jeito certo. Então, e lá em Mateus 16, 24 diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Como é que eu vou negar a mim mesmo se ao mesmo tempo eu não quero entregar a minha vida a ninguém, né? Se eu quero resolver do meu jeito. O passo 4 e 5 fala sobre quebrar o auto-engano. A teimosia vive do auto-engano. Aqui o dependente para de justificar e começa a assumir. Então você começa a colocar no papel, o passo 4 é você fazer um inventário moral, você escreve tudo o que passou na sua vida. E no passo 5 você fala para alguém, para um padrinho, né, um padrinho de NA, ou um amigo, ou a pessoa que você confia. E está lá em Provérbios 28:13. Quem encobre seus pecados não prospera, mas quem os confessa e deixa alcança misericórdia. Então o passo 4 e 5 tem a ver com você confessar mesmo. Tem a ver com que você escrever o seu inventário moral e ali falar toda a sua vida, botar para fora, confessar. E o passo 6 e 7? O passo 6 e 7 fala sobre humildade. Que você tem que voltar lá e fazer novamente a sua lição diária, né? Todo dia voltar e ver o que realmente você precisa melhorar, certo? Lá em Tiago 4:10 diz: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Passo 8 e 9 é quebrando o orgulho. A teimosia destrói relacionamentos. Aqui o orgulho cai e a dignidade começa a ser restaurada. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos. Está lá em Romanos 12:10. E os passos 10, 11 e 12 é vigiar para não voltar ao erro. A teimosia não some sozinha. Ela precisa ser vigiada diariamente. A teimosia não some sozinha. E lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, diz assim: aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Cuide para que não caia. Então, para concluir aqui, a teimosia é um erro e é um dos maiores inimigos da nossa recuperação. E o que é que combate a teimosia? A humildade. A humildade, a rendição e a obediência abrem caminho para a nova vida.
E para finalizar, lá em João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A minha história, na minha história, eu fiquei 20 anos, né, escravo das drogas, mas quantas vezes eu quis parar? Eu comecei a fumar com 11 anos de idade, com 12 eu estava fumando maconha e bebendo, e aí fui crescendo assim, né, no meio da marginalidade e tal. E aí depois eu entrei na faculdade, continuei fumando, continuei bebendo, conheci outras drogas mais pesadas. E fui me afundando, me afundando. No começo é tudo curtição, né? Só curtição, curtição. Aí depois veio, no gráfico, começou a descer, assim. Era perdas, era ressaca. Aí comecei a perder as coisas, comecei a vender as coisas, comecei a perder emprego, E aí vem, no gráfico, a queda, né? Você vai caindo, caindo, não se percebe. Mas antes de vir para uma clínica, eu tentei parar várias vezes. Só que teimoso, né? O que é que eu dizia? Não, eu consigo parar sozinho, mano. Tô doido, eu paro sozinho, eu consigo. Isso é besteira e tal. E às vezes eu conseguia parar uma semana, aí quando era final de semana, caía de novo. Parava 15 dias, caía de novo. Ia e voltava, ia e voltava. E eu, teimando, né? Dizia que ia continuar tentando, porque eu ia conseguir. Até que eu pedi ajuda, né? Depois de um dia assim, bem trash mesmo. Depois de um dia não, de vários dias bem trash, jogando tudo fora. O fundo do poço, cara, foi quando eu peguei os brinquedos do meu filho. Os brinquedos do meu filho e levei pra favela. Então, isso, um dos fundos do poço, né? Tem vários fundos do poço. E o meu filho tinha 2 anos. Então eu peguei os brinquedinhos dele tudinho e levei pra favela. Tanto é que eu ficava... Eu chorava só de me lembrar, né? Hoje não, porque hoje eu já tô bem. Hoje eu tô há 12 anos limpo. Venho nessa caminhada, mas é só por hoje, pessoal. Todo dia tem que prestar atenção. Não é porque eu tô aqui nessa condição, eu estou aqui. Eu não sou conselheiro, nem sou melhor do que ninguém. Eu estou aqui, né? Eu estou aqui como conselheiro. Mas se eu não vigiar, né? Jesus já dizia orar e vigiar. E se eu não vigiar, daqui a pouco eu estarei andando no mesmo lugar que eu andava. Daqui a pouco eu estou na mesma comédia. Daqui a pouco eu estou usando de novo. Então todo dia eu tenho que orar e vigiar. Todo dia orar e vigiar, orar e vigiar, orar e vigiar. E aí, quando eu tava bem, eu ia lá na favela de novo. Aí chegava assim: ei, mano, pega lá daqui R$50, arruma os brinquedos lá pra nós. Que aí eu compro umas drogas aqui pra gente. Arruma lá os brinquedos. Brinquedo é pra me levar de volta pro meu filho. Aí levava de volta. Aí depois fumava tudo, acabava tudo, pegava os brinquedos, levava de novo pra... Rapaz, uma desgraça, né? E hoje em dia eu percebo o quanto que eu fui teimoso. Eu poderia até estar limpo há mais tempo, se eu não tivesse sido tão teimoso. E eu garanto que vocês também, né? Poderiam estar limpos há mais tempo se não tivessem sido teimosos. Se tivessem aceitado a ajuda de primeira. Se tivesse feito o que era realmente o sugerido, né? Existe todo um sugerido na programação dos 12 passos. Existe todo um sugerido na Bíblia. Existe todo um sugerido em programas de desenvolvimento pessoal, de inteligência emocional. Existe todo um sugerido na nossa vida, que se a gente tivesse começado um sugerido pelo nosso pai, pela nossa mãe, um sugerido ali, mas a gente não foi por esse caminho, né? A gente foi por um caminho, a gente foi pelo caminho da teimosia. E essa teimosia que eu trago hoje aqui para vocês. Qual foi o momento que vocês perceberam que estava sendo teimoso? Qual foi o momento que vocês deixaram de ser teimoso? Ou será que vocês ainda estão sendo teimosos, né? Teimosos hoje. O que é que vocês acham sobre a teimosia? Vai ter gente que vai teimar e vai dizer: eu não sou teimoso. Então esse paradoxo, né, de você teimar em dizer que não é teimoso. Então é isso, pessoal. Só por hoje eu fico aqui com a partilha de vocês.